Bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade onde vamos aprender um bocadinho mais sobre o mundo à nossa volta. E vamos terminar em beleza, literalmente. Eu não tinha isto planeado, Joana, mas sei bem. Então, vamos falar sobre cosmética e sustentabilidade. E a convidada de hoje é a Joana Marte. Falas para a Joana. A Joana eu já a conheço há algum tempo. A Joana atura as minhas loucuras e os meus devaneios cosméticos e os meus planos também malucos. E a Joana é licenciada em Ciências Farmacêuticas, já me engasgando a dizer. É doutorada em Farmácia, ok? E tem uma especialidade em Tecnologia Farmacêutica. Disse bem, não disse? Pronto. Muito bem. E está a trabalhar como professora auxiliar. É avaliadora de segurança de produtos cosméticos, certo? Avaliadora qualificada de segurança de produtos cosméticos. Eu não sei dizer estas coisas todas muito bem. E também é investigadora. E, enquanto investigadora, está a fazer o seu foco, ou tem o seu foco, na área do desenvolvimento de produtos cosméticos, inclui a parte toda do desenvolvimento em si, do regulamento e todas essas coisas complicadas, que o mundo da cosmética é inacreditavelmente difícil. E eu tenho vindo a aprender isso com a Joana. E é tudo para a aplicação tópica que tu fazes? Sim. Tudo então, depende. Medicamentos de aplicação tópica geral? Geral, quando é tópico pode ser pele ou mucosas, por exemplo, olho. Ok, aprendi já uma coisa, ainda não começámos sequer a entrar no tema. E vamos falar, no fundo, sobre o que se passa em relação à cosmética e à sustentabilidade. Quais é que são os ingredientes que são mais e menos nocivos, o que é que pode ser mais biodegradável, menos biodegradável. Sinto que eu já aprendi que isto é um assunto nada consensual. E vamos falar sobre química verde, que também é um tema muito interessante. Vamos falar sobre testes e segurança. E comecemos. Joana, começamos pela parte mais difícil. Ingredientes? Ingredientes. Boa. Aquela pergunta que fazem pelo sempre. início do produto cosmético, Isso. não é? Porque Isso mesmo. pensando no produto cosmético, temos que ter ingredientes para desenvolver o produto, produzir, distribuir, consumir e eliminar. Ok, Não é? boa. Então podemos começar com os ingredientes. Ok. Então, dentro dos ingredientes, e agora com estas novas tendências, não é? Temos vários tipos de ingredientes, os naturais e os sintéticos. Os naturais são outro mundo, porque pensam sempre que é de base vegetal, mas podem ser de origem vegetal, mineral, animal e também do nosso ecossistema marinho. Dentro desses, há uns mais problemáticos do que outros, mas também tem a ver com a própria tendência da pessoa, não é? Ou o gosto, ou a ideologia. Ok. Mas todos eles acabam por ter que ser processados, quer fisicamente, quer quimicamente. Ok. Claro que há métodos que acabam por ser mais ou menos, digamos, sustentáveis, mas todos eles têm que ser manipulados, certo? Depois, dentro dos sintéticos, temos vários tipos de síntese química, e aqui podemos já começar a falar da química verde, por exemplo, porque nós utilizamos a química tradicional, que acaba por utilizar um processo de síntese em que recorre, por exemplo, a solventes orgânicos, que acabam por ser mais tóxicos para o ambiente, menos seguros para o humano, mas são sempre feitos testes para garantir que o produto acabado ou o ingrediente acaba por ser seguro para ser utilizado. Mas com esta nova tendência a química verde tem ganho algum peso. E dentro da química verde ela rege-se por 12 princípios. 12. Isso significa que se eu utilizar se me reger por um princípio, eu já posso dizer que o meu ingrediente é proveniente de química verde. Não preciso de Não tem que cumprir os 12. Ok. Sim. O que começa aqui a ser bastante interessante, porque dentro dos 12 eu não vou enumerar, até porque não o sei de cor, mas assim de um modo genérico, se tu conseguires reduzir, por exemplo, o tempo de síntese, já estás a contribuir para diminuir as emissões, o próprio tempo da síntese vai também permitir uma diminuição dos resíduos, e isso faz com que tu contribuas de uma forma positiva para o ambiente e assim consigas então entrar no conceito de química verde. Mas também, se tu optares por ingredientes, matérias-primas de fonte renovável, por exemplo, também é um dos princípios. Em termos de catálise, os catalisadores cada vez são mais otimizados no sentido de conseguir diminuir os passos também nesse sentido e produzir uma maior quantidade, teres maior rendimento da síntese química. Isso faz com que, de facto, um ingrediente, até podes continuar a usar determinados solventes, mas se cumprires um destes princípios já estás a contribuir, porque é passo a passo. Isto tem que ser uma evolução, não é? E tem que ser passo a passo que nós vamos conseguir, no final, daqui a algum tempo, ter de facto um ingrediente que corresponde a todos os princípios. A todos os princípios. Quão difícil é isso, conseguiram cumprir tudo? A verdade é que a indústria
cosmética, e quando eu falo em indústria cosmética, há uma grande indústria por trás que é dos ingredientes. Ok. Pronto, a indústria dos ingredientes quer acompanhar as novas tendências e está a fazer esse esforço, porque nós queremos o bem para todos, para as pessoas, para o ambiente, não é? E por isso mesmo esta indústria também quer ser proativa e tem contribuído. Perdi-me, Catarina. Não, quer dizer, quão difícil é ser um produto que tem isto tudo. Estavas a dizer que a indústria está a caminhar para aí, mas É um ingrediente. Sim. Um ingrediente e não um produto cosmético não, pode ser no um geral. produto, ou seja, um produto que passe por todos estes processos e que corresponda a todos os 12 campos da química verde. Isso, de facto, é um processo que vai demorar, porque se nós pensarmos nos 12 princípios, temos que obedecer não só ao processo, porque depois aqui temos vários campos envolvidos. É o processo, é matéria-prima, Ok. não é? Que numa síntese nós utilizamos várias matérias-primas, vários solventes, Certo. vários reagentes, até obter um final, um Certo. produto final. E por isso são várias conjugações, até de experiências profissionais. Nós precisamos de profissionais de várias áreas para conseguir chegar a um bom resultado. Ok. Por isso isto tem, de facto, não é só a academia, ou melhor, não é só a indústria, mas também a academia tem trabalhado nesse sentido. Por isso eu acredito num futuro muito próximo e cada vez mais nós vemos ingredientes obtidos recorrendo à química verde. Mas, só aqui para completar, Sim. não quer dizer que o natural ou sintético... Era isso que eu te ia perguntar. Pronto, boa. Depois. Ou melhor, o natural seja preferível ao sintético ou o sintético preferível ao natural. Temos um exemplo que acho que tu até costumas dar muitas vezes, os óleos essenciais. Acabam por ter muito impacto no ambiente porque nós temos de ter uma plantação Exaustiva. Muitas vezes monocultura. que acaba por ter aqui a tal água, o consumo de água virtual que nós consumidores não nos apercebemos, mas ela é consumida, e depois a partir daí obtemos os óleos essenciais. Muitas vezes com desperdício da própria planta. Sim. No entanto, agora estão a recorrer a esses desperdícios para produzir os óleos essenciais. Já se vêem alguns óleos essenciais De desperdício. de desperdício, por exemplo, das oliveiras, não, dos citrinos. Ok. Das laranjeiras, Ok. dos limoeiros, já começa a haver alguns óleos essenciais. Claro que não é de todas as plantas, isso claro, nós sim. sabemos, então das flores é dificílimo, mas sim. Ok. Então, na verdade, pronto, não é, significa ser natural ou ser sintético não é necessariamente bom nem necessariamente mau. Temos de ir avaliar dentro do sintetizado, temos na química verde um progresso em relação ao que está a ser, ao standard, vá. É um equilíbrio, como tudo na vida. Ok, porque às vezes pode haver um produto cosmético que não seja 100% de origem natural e que seja muito bom para o ambiente porque usa técnicas de química verde incríveis e outro que seja 100% natural, que é um disparate, porque sei lá, porque é um pedaço de não sei o que extraído de uma árvore que só há uma no mundo e estamos a destruí-la. Pronto. Até, sim, nesse sentido sim, e também a própria síntese muitas vezes parte de um ingrediente de origem natural, ou uma matéria-prima de Claro, origem... tu está na terra, não é? Certo. Não vamos buscar ingredientes Por ao isso, espaço. isto acaba por ser aqui um pouco controverso e convém esclarecer também esse ponto, porque de facto há sintéticos que têm uma base natural, por isso é que muitos dos produtos cosméticos acabados agora têm uma menção, que é a percentagem de naturalidade, que nós olhamos para a fórmula e vemos lá, então, mas o primeiro ingrediente é água, Claro que é de origem natural. que é de origem natural. Certo. Logo, por isso é que a percentagem acaba por ser tão elevada. Vimos 98% de origem natural. Mas como é que é possível ser um shampoo e tem tanta água? Porque a água é de origem natural. Exato. Ou então é uma água obtida de um fruto, por exemplo. Okay? Tipo água de coco. Por exemplo, podes adicionar, desde Certo. que cumpra a legislação e o regulamento que está por trás dos ingredientes. Ok. Isso é todo um tema interessante, porque, por exemplo, os shampoos não sólidos, pá, 80% ou 90% é água. Sim, Então, claro que 90% é de origem natural. sim. Não é preciso grande coisa para isso acontecer. Não. Pois, não tinha pensado E nisso. por exemplo, nós temos matérias-primas sintéticas, não é? Sim. Que uma parte é natural e então temos que contabilizar essa parte da matéria-prima nos nossos cálculos da naturalidade. Não é só porque ele é de origem sintética que esta percentagem que ele está na fórmula é excluída. Não, porque eu próprio tenho uma parte que é natural e uma parte que é sintética. Estamos a imaginar que temos um ingrediente que é 50-50, natural sintético, e que existem 10% na concentração daquele produto. Então sabemos que 5% pelo menos vai ser de origem natural. Isso é muito interessante. Eu não sabia que isso era assim. Sim, por isso Ok. estamos a falar de naturalidade e de origem natural, mas não significa sustentabilidade, Nem significa renovável, porque um mineral não é renovável e é de origem natural. certo? Por exemplo, a mica. A mica,
por exemplo, a mica. Que é um exemplo de um... Sim, que é controverso, não é? Porque acaba por ser difícil de substituir, muito útil em muitos produtos cosméticos, principalmente na maquilhagem, não é? Conseguimos, de certa forma, tentar substituir até por exemplo, o dióxido de titânio, o óxido de zinco, mas depois tem outros pontos negativos, por isso isto é tudo uma questão de equilíbrio. Mas mesmo, por exemplo, o óxido de zinco ou o dióxido de titânio, um deles ou os dois são usados até em protetores minerais, não é? São os dois. São os dois. Por exemplo, eles também são de origem não renovável. Sim. Porque são minerais. São minerais. Então, não tem o problema social da mica, não é? Porque a partir não está associada à escravatura, embora já haja uma grande iniciativa contra a mica irresponsável, não é? Mas tem os outros problemas de serem fontes não renováveis na mesma. E, por exemplo, em relação aos protetores solares, que é todo um tema controverso, não é? Sim, se nós vamos entrar por aí é outro podcast. Pronto, não, certo, não vamos entrar por aí, Mas mesmo em relação a isso, o facto de serem minerais e serem de origem natural não significa que não façam bioacumulação nos peixes. Sim, depois vai depender do tamanho, se eles são revestidos ou não são revestidos. Ok. Porque um filtro solar, o tal físico, não é? Que é denominado físico ou mineral, para ser estável na formulação acaba por ter que ser revestido. Okay. Para ter uma boa cosmeticidade no produto acabado tem que ter um tamanho pequeno. Mas não pode ser nano? Pode ser nano. Pode ser nano. Pode ser nano. Ok. Mas depois começam as questões, será que o nano de facto não pode provocar bioacumulação? Ok, poder pode. Poder pode, é legal e está autorizado como tal porque ainda até o momento não foi provada a sua toxicidade, nem humana nem ambiental. Ok. E também há regras e concentrações máximas em que estes ingredientes podem ser utilizados. Isto leva-me a uma outra pergunta em relação aos testes de segurança e aos testes em animais. Na Europa, a ECA diz que não se deve testar em animais, salvo se houver consequências para o ambiente, ou se tiverem hipóteses de consequências para o ambiente ou para as pessoas, não é? E, obviamente, nós estamos regidos por leis que nos garantem a segurança dos produtos cosméticos que utilizamos. Mas em relação ao ambiente, isto não é sempre o caso. Vamos dar, por exemplo, quando temos um protetor solar, que não sabemos se vai ter um problema para o ambiente ou outra coisa qualquer, tipo um enxaguável qualquer, que não sabemos que vai ter um problema. E que, idealmente, nós até poderíamos testar em peixinhos para saber se isso afeta a reprodução deles ou não. Sem os magoar, sem nada, só perceber se afeta a reprodução. Isto é um teste em animal. Isso é também bastante problemático, essa definição. Certo. Mas pode ser feito, por exemplo, em zebrafish. Ok. Poderemos, se não conseguirmos provar, neste caso é toxicidade crónica. Okay. Nós temos outros testes de toxicidade aguda que permitem inferir sobre a toxicidade aguda de um ingrediente ou de um produto cosmético, por exemplo, recorrendo a bactérias, ensaios in vitro. Okay. Já nos dizem relativamente à toxicidade aguda. Okay. No que diz respeito à exposição crónica, é difícil através destes ensaios in vitro. Por isso esta problemática dos ensaios animais e até para a nossa segurança, porque nós com estes ensaios in vitro não conseguimos reproduzir o contacto sucessivo com um determinado produto. E com vários tipos de produto ao mesmo tempo. E com vários tipos de produto, a tal acumulação. E por isso é que é importante, de certa forma, principalmente até quando surgem novos ingredientes, fazer estes testes. Porque acaba por ser, e é de uma forma bastante transversal, cumpre-se os 3 R's, não é? E ao estar a cumprir os 3 R's significa que quando um teste é pensado no sentido de vamos usar o menor número de animais possíveis com o menor número de impacto possível nos mesmos. Claro. Não estamos a falar então de esquartejar um animal. Não, estamos a falar de peixinhos em aquários, não é? E o que nós vamos avaliar é o impacto que a exposição tem na teratogenicidade, ou seja, na forma como os nossos peixes vão nascer, se tem impacto ou não, se provoca alguma alteração em termos anatómicos, por exemplo. Ok. Portanto, não é estarmos a colocar-lhes doenças... Não vamos sacrificar. Não Certo. vamos sacrificar os animais. Ok. Pronto, eu acho que há um bocadinho essa confusão. Mas isto é o limite para a ecotoxicidade. Sim, okay? certo, isto é para avaliar em termos de ecotoxicidade. Para avaliar em termos de segurança humana. Não fazemos estes ensaios. Isto é apenas eco. Ok. Porque existem então as outras formas em bactérias e tudo mais para avaliar. Sim, cada vez mais também. E a própria indústria cosmética e as próprias comissões europeias estão a incentivar o desenvolvimento de métodos in vitro. Ok.
que nesta fase inicial já existem alguns aprovados, mas que nos permitem apenas inferir sobre a toxicidade aguda. Se é irritante, se não é irritante, o seu potencial alergénico já é possível avaliar através de ensaios in vitro, mas a toxicidade crónica ainda não é possível através destes modelos in vitro. Mas estamos a caminhar nesse sentido. Ok, bom, então é aguardar mais um Sim, bocadinho. é aguardar. Não alarmar já. Certo. Temos que ser ponderados. Ok. E de facto está-se a fazer esforços, coisa que não se fazia há uns anos atrás. Também porque, não sei, mas nunca se utilizaram tantos cosméticos também Verdade. como agora, não é? Desde há uns 30 nós anos, sempre talvez, usamos produtos cosméticos, mas Sim, se calhar sim. a média de produtos cosméticos tem aumentado, mas eu acho que vai começar a diminuir. Sim. Porque agora o conceito de clean beauty, o essencial, que é o necessário, eu acho que está a ficar enraizado. Sim, já percebemos que não temos de ter uma rotina com 15 cremes, não é? Não, eu acho que também o que vem acrescentar talvez seja a maquilhagem, não é? Que acaba por ser aqui algo que nós pensámos é a base, é o blush, é o rímel, é o lápis, é São o muitos batom, produtos é diferentes. muitos produtos. O que acrescenta aqui aumenta a média. Certo, a menos que apostemos em produtos que são 3 em 1. Pois, multifuncionais. Multifuncionais. Isto também é um conceito que se está a apostar muito em cosmética, a multifunção. Sim. Não é? Encontramos imensos óleos corporais, Que dão para o cabelo. faciais, para o cabelo e desmaquilhantes, por exemplo. Se pensarmos bem, é um produto em 4. Certo? Não, sim, em é um quatro, produto sim. que tem... Cabelo, rosto, Sim, são corpo. 4 em 1. 4 em 1, exatamente. Sim, não estava a ver. Mas faz sentido, porque não só, imagina, uma das coisas que eu acho que às vezes é preocupante é os tempos de validade dos produtos cosméticos. Se nós pensarmos a quantidade em que a maior parte deles vem e o prazo de abertura, por exemplo, se aqueles cremes que vêm em pacotes de 1 litro, que têm tipo 6 meses para prazo de abertura, eu não consigo usar aquilo em 6 meses, tipo, eu precisava de ter 30 vezes o meu corpo. Se nós colocássemos na quantidade que deveríamos, provavelmente gastaríamos. Pois, eu se calhar Também há aqui uma questão de marketing e se calhar leva a esse consumismo, Certo. não é? Mas sim, assim, mas cada vez mais, e também de acordo com as novas regras da sustentabilidade, é importante termos uma única embalagem que nos consiga garantir mais produto cosmético. Certo. Ou seja, não optar por unidoses, não optar por embalagens pequenas, porque assim temos que comprar mais. Sim, e além de... Há uma coisa para mim que é óbvia, que é o pump, sabes? Sim. Quando tu tens um pump numa embalagem, seja ela pequenina, grande, média, o tamanho do pump é igual porque é adequado Sim, à mão tem da pessoa. várias partes, é constituído por várias partes. Sim, a então, embalagem... pelo menos- Sim, os airless, por exemplo, também tem que ter uma bolsinha por dentro, ou então um êmbolo. Acabam por trazer benefício, porque Para a conservação. conseguem-nos garantir uma maior conservação, uma maior qualidade, tu consegues garantir qualidade ao longo do tempo. Sim. Por outro lado, usas mais embalagem, mais plástico, Sim. apesar de entrarmos aí noutro campo, não é? Sim. Mas de facto, por isso é que eu digo, o equilíbrio e a sensatez é muito importante no desenvolvimento de um produto cosmético Claro. sustentável. Claro. Porque se nós quisermos ter um produto sustentável, é muito difícil. Muito Nós difícil. sabemos, não é, Joana? Nós sabemos. Verdade. Até porque muitas vezes estamos a pensar em fórmulas de, por exemplo, poupança de água ou poupança no transporte, e essa é uma dor de cabeça, porque, por exemplo, formular produtos altamente concentrados que nos vão permitir poupar no transporte ou na energia produzida, porque temos 2 grandes problemas no mundo, que é a energia e, dentro da energia, o transporte. Então, se nós conseguimos focar o nosso desenvolvimento cosmético a poupar essas 2 coisas, melhor. E isso faz muitas vezes com temperaturas mais baixas, não é? Sim, rentabilização. Começamos logo pela fórmula. E depois aqui por outro problema. Ok, menos volume, não é? Pensando no transporte, não é? Menos peso, menos massa. Então vamos pensar num sólido, num concentrado. E agora tu olhas à tua volta e tu tens que tentar cativar as pessoas para gostarem de um sólido. Essa é que é a verdade. Isso o meu desafio é, sim, mas o sólido experimentem lá, não neguem antes de experimentar. Certo. Ou seja, a cosmeticidade para o consumidor é muito importante. Sim, e se eles vão usar uma coisa... Há uns tempos perguntavam-me de... Havia uma marca no mercado que tem... não são um shampoo sólido, uma marca de supermercado, não são um shampoo sólido. E diziam-me, sim, mas é bom para o ambiente. Eu digo, imagina, as pessoas que iam comprar o líquido daquela marca não vão comprar um shampoo sólido que faça menos espuma de uma marca local, nacional. Não vão. Portanto, essas pessoas vão ser convencidas com fazer uma troca direta de um produto que tem mesmo cheiro, a composição... Não é por aí, eles não foram pela composição. A composição, Catarina, em termos de tensioativos ou detergentes, digamos assim,
É a mesma, só que em vez de vir em líquido, acaba por ser um sólido. O que é bastante melhor. Portanto, mesmo não seja melhor em mais nada, já é melhor por isso. Só que as pessoas estão habituadas a espuma é fácil de fazer com líquido, se calhar com sólido não é tão fácil. Certo. Acaba por ser mais difícil, mais demorado, a pessoa tem que pôr mais água na cabeça. Pronto, há todo aqui E a espuma não significa que está a lavar. E espuma não significa que lava. E esse é que é o desafio, porque muitas vezes nós até podíamos fazer produtos muito mais interessantes a nível de sustentabilidade. Muito fácil de explicar o óleo. Não é? Muita gente não se lavam com, principalmente quem tem problemas de pele, dermatites atópicas, atopia. Mas o de banho era todo um óleo. À base de óleo, porquê? Porque nós queremos é retirar as partículas de sujidade, não é? Não tem que fazer espuma, claro que o detergente em si facilita, mas também o óleo, como tem mais afinidade, porque normalmente as partículas de sujidade são hidrofóbicas, ou seja, gostam do óleo, fogem da água, então nós vamos conseguir arrastar com o óleo essa sujidade. Ok, mas não faz espuma. Mas não faz espuma, mas limpa. Certo. Mas nós gostamos de espuma, essa é que é a verdade. Mas e agora temos que mudar essa mentalidade. Isso é engraçado, porque o marketing foi feito de alguma maneira que nós gostamos de espuma, mas para desmaquilhar não precisamos da espuma, usamos óleo. Verdade. Os bifásicos ganharam imensa popularidade que são com óleos. Sim. Portanto, isto no fundo é marketing. Foi o marketing que nos ajudou a perceber se nós gostávamos de espuma ou não. De uma forma mais eficaz, tu removes muito mais facilmente gordura. Certo. Com um detergente. Nós podemos pensar na louça. Certo. E tu vês que isso está a acontecer. Ou seja, tu tens percepção que está a ser lavado é diferente do que não teres percepção. Quando tu removes a maquilhagem dos olhos, tu sabes o que é que está a acontecer. Porque estás a ver. Porque estás a ver. Agora no corpo não estás a ver. Isto é tudo uma questão quase de percepção. Cultura e percepção. Não é? Sim, mas que acaba por... Eu acho que dá para todos os gostos. E também temos produtos sustentáveis que fazem espuma ou não fazem espuma. Certo. Também tal e qual como temos dos clássicos, digamos assim. Sim, que fazem e não fazem. Fazem e não fazem. Tem marcas, quem está habituado a marcas de tratamento de problemas já capilares, estão habituados a não haver sim. espuma. A mim não me custou nada trocar para os sólidos, por exemplo, porque Verdade. eu usava uma marca que basicamente não havia Mas espuma. depois dispersámos aqui nos nossos sólidos. Tens razão, dispersámos nos sólidos. Mas era a presença de água. Ou seja, a água... Nós podemos ficar aqui horas, não é? Podemos, mas já sei que deve estar para terminar. Mas pensando na água, a água tem um ciclo de vida no produto cosmético. Certo. E se nós olharmos, agora neste momento vai toda a gente pegar num cosmético que tem em casa e vai olhar para a lista de ingredientes. Go! Parem Bora isto, lá. façam pausa e voltem a seguir. Sim. Se olharem a maior parte dos ingredientes, ou melhor, a maior parte dos cosméticos, se forem líquidos, porque se for sólidos, já estamos em desvantagem, mas o primeiro ingrediente é água. Significa que está é o que está em maior quantidade. Logo, ele está logo como solvente. Pertence como ingrediente. Ok. Agora, se nós pensarmos... Solvente é o que dissolve. É o que dissolve, sim. É o veículo, é sim. o que... Sim. Se nós pensarmos no ingrediente, já falámos da água que pode estar por detrás das culturas, das plantações, não é? Ok, matéria-prima está arrumada, formulação temos como solvente. Vamos para a produção. Nós produzimos, temos que limpar os reatores para produzir outro produto cosmético a seguir. Usamos água. O que é que nós podemos fazer para minimizar esse gasto de água? Por exemplo, fazer lotes contínuos. Fazer os tais lotes em campanha, em que produzimos o mesmo produto de seguida, vários lotes de seguida. Que é para não ter de lavar para não ter que... antes de vir um outro. Certo. Ok. Claro que isso depois há toda uma validação de processo, ok? Não é assim tão linear. Tem que ser seguro também. Tem que ser seguro. Temos que garantir a qualidade do produto. Há indústrias que já estão a optar por o processo em contínuo. O creme Nivea é feito num processo descontínuo, ou seja, está sempre a ser produzido o produto cosmético. Ok. Vende tanto? Claro, eles conseguem. Também vai dependendo do lote. Certo. Não é? Sim. Por exemplo, água das lavagens. Tu podes reaproveitar essa água... Para fazer outros produtos. Para fazer outros produtos é que começa aqui a ser bastante controverso. Okay. Mas para utilizar na canalização, para lavagem, para as casas de banho, etc., podes reaproveitar. Ok. A água entra em todo o passo. Certo. Já, agora, distribuição, já falámos, que diminui o peso, não é? Porque é só sólido. Vamos para o consumo. Já há marcas, e se formos às pastas de dentes, não é? Que dizem... fecha a água, fecha a torneira enquanto escova os dentes. Ou seja, já há alegações... Ou não é preciso molhar a escova antes de escovar os dentes, sim. Já há aqui um certo marketing que incentiva... A fechar, a ser consumidor responsável. Certo. Vi no outro dia um sabonete que dizia, enquanto olha para este sabonete, fecha a torneira. É o Stop the Water while using me.
É esse mesmo. Então acho que foste tu que me mandaste o link. Sim, ou foste tu que mandaste a mim. Pronto, é nível. Mas sim, acho que a marca até se chama... Acho que é mesmo esse o Chama-se nome. Stop the Water While Using Me. Sim, tem os shampoos, tem o gel Sim. bem, tem tudo. Sim, portanto, está tudo à volta da água. Está tudo à volta da água e na eliminação acaba por também estar implícita na parte da reciclagem e por aí fora. Certo. Mas de facto a água está presente em todo o ciclo e nós podemos contribuir para diminuir o consumo da água em todas as fases. Ok. Isso é interessante. Eu achava que seria interessante as marcas começarem a pôr qual é o consumo de água necessário para produzir os cosméticos. Porquê? Porque eu acho que aí nós íamos ver o peso dos naturais. Dos naturais, sólidos. Naturais, não. Quando produz um ingrediente de origem vegetal, a menos que seja com subproduto, e aqui entras noutra fase da indústria que é muito interessante, que é o aproveitamento dos subprodutos de outras indústrias, tipo alimentar. Aí já não contabilizas a água. Porque isso é para o lixo. Portanto, no limite estás a conseguir mitigar as emissões daquele produto ao utilizar o subproduto, não é? Verdade. Portanto, aí eu acho que se calhar o upcycling tem muito potencial. Até só aqui abrir um parênteses, porque no outro dia estava a falar com um colega meu, especialista em Química Verde, e estávamos a falar sobre o Life Cycle Assessment dos ingredientes. Certo. E ele dizia-me, pois, mas se nós formos comparar um sintético versus um natural, a água tem tanto peso que se calhar no final não conseguimos distingui-los. Certo, em termos de impacto total. No final. Mas se formos para um upcycling, um ingrediente, reaproveitar, não é? Um resíduo que neste caso tem que ser transformado em subproduto, se optarmos por um subproduto já não contabilizamos essa água. Claro. E então acaba por se tornar bastante interessante a sua utilização. E temos imensos tipos de produtos. A polpa do tomate, a casca do tomate, o café que nós consumimos imenso. Grainha de uva. A grainha de uva. Óleo de grainha de uva. Imenso. Há Café, imensas sim, coisas. imenso. O café é pós-foliante. Certo. As Até pessoas... restos de cortiça também se podem usar para esfoliante. A esfoliante. cortiça que já existe também. A cortiça até é engraçada porque podes utilizar como esfoliante, também absorve óleo. Okay. Então é bom para absorver. Tipo para as canecas? Por exemplo. Era muito giro desenvolver-se um produto com restos do indústria da cortiça para pausa-canecas. Fica a nota. Sim, ok. Então, no upcycling, nós conseguimos, se calhar, tornar os produtos mais interessantes. É como na sustentabilidade, no fundo, não é? É tentar reaproveitar o que já existe. É preciso criatividade. Sim. Mas, por outro lado, segurança. Cumprir todas as regras. Porque há muitas regras. Sim. Por isso é que a história de fazer em casa e etc. não tem regras, porque cada um faz o que quer, só tem a regra de não pode vender. Certo, por causa da segurança. Por causa da segurança, sim. Porque há todo muitos passos mesmo que um cosmético tem que cumprir. Para ser colocado no mercado, há muita regra que tem que ser cumprida. De segurança, de qualidade. Claro. Há uma coisa que me intriga em relação aos DIYs. E embora eu esteja numa plataforma de Instagram onde há muitos DIYs de cosmética, que é a pessoa, lá está, não tens a produção em contínuo, não estás a produzir em eficiência e tens o perigo do produto estragar antes de terminar. Então eu questiono muito a sustentabilidade dos DIYs. Depende de como é que se vai utilizar. Ok. Imaginemos que vou buscar a borra do café. Eu já dei essa sugestão, essa eu dei. Então pronto. Não, mas verdade, porque imagina, eu estou simplesmente a aproveitar uma coisa que ia estar fora naquele segundo e a usar naquele segundo, não estou a guardar. Tu em vez de ir para o lixo, ok, tenho que fazer um esfoliante. E faço És tu que fazes por iniciativa própria, se houver um problema teu, não é verdade, é assim mesmo, e usas e deitas fora. Certo. Ou seja, não há o Não foi comprar ingredientes para fazer. Não, para fazer. Isto nós fazemos com o que temos em casa. Depois há marcas que já têm essa estratégia do do it yourself, mas que acaba por ser controlado. Por exemplo, argilas, vendem argilas e dizem, antes de aplicar, misture com umas gotas de óleo. Ou então adicione água e faça a sua máscara. Mas a adição de água é feita no momento. Isso significa que tu vais adicionar, vais aplicar no rosto, deixas 15 minutos e retiras. Isso é interessante. Isso acaba por ser controlado. Agora, a própria pessoa, porquê? Porque vem de uma empresa e já está a fornecer os ingredientes com as proporções corretas. E já testou que aquilo funciona. Certo, tu tens que fazer prova. Se tu estás a indicar que deve ser feito assim, tens que fazer prova
que se o consumidor fizer daquela forma, É seguro. não põe em causa a segurança e a qualidade. Porque há Durante X tempo. Durante X tempo, sim. Por isso é que normalmente se fizer assim, é para naquele momento. A questão de fazer os produtos em casa é que tu, se não tiveres conhecimento, há determinados ingredientes que de facto têm limites. Por exemplo, os óleos essenciais são compostos por muitos alergenos, muitas moléculas que são potenciais alergizantes. E se tu não utilizares numa concentração controlada, digamos assim, podes despoltar outros problemas. Ok. Mas também os conservantes, que às vezes o do-it-yourself pensa, eu quero que o meu produto dure mais tempo, vou pôr aqui umas gotinhas de conservante, porque já é fácil de encontrar matérias-primas. Conservantes? Sim, não é sabia. fácil. Ok. Mas depois não sabem quais são os limites ou interações que possam existir entre ingredientes, porque também existem. Por isso há aqui uma certa preocupação. Sim, a pessoa pode fazer em casa, pode, ninguém proíbe, não pode vendê-lo de todo, mas de facto é preferível utilizar um produto cosmético que seja feito e que cumpra o regulamento dos cosméticos. Porque se não é seguro para nós, também não vai ser sustentável. Ora, aí está. Joana, nós ficávamos 20 horas a falar. É que tu ainda por cima convidaste para falar de um tema que me é especialmente querido, não é? Eu sei. Cosmética e sustentabilidade. Catarina, estava aqui o resto. Eu sei que isto é tão difícil, mas nós devemos de voltar. Porque há horas sobre isto. Mas achei que fizemos um bom resumo, ainda assim fomos... Mesmo assim fomos muito assertivas. Conseguimos ir a vários sítios. Sim. Espero que estejam orgulhosos de nós. Acho que acabamos em boa temporada. E pronto, e ao final do episódio, obrigada Joana. Obrigada, é o final de uma temporada, não podia ter acabado da melhor maneira. E obviamente, se não viram os outros vídeos, também valem muito a pena. E se não estão a perceber a palavra vídeo porque só me estão a ouvir, relembro que nós nesta temporada também estamos no YouTube. Por isso é ir ao YouTube e subscrever o canal. E obviamente aguardem, porque a terceira temporada não vai ser a última.